Olá a todos. Nós somos o Instituto Federal Norte de Minas Gerais e estamos aqui para apresentar o Seminário de Didática 1. O grupo é formado por Betânia Sena, Dalila Gonçalves, Isabel Pinheiro de Souza, Carla Patrícia, Sérgio Solange. Nós somos do curso de Licenciatura em Pedagogia e o nosso professor é o Admilson Praz. O nosso trabalho consiste na apresentação do artigo O Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Elementos para uma reflexão sobre a prática pedagógica, dos autores Nadir Castilho e Ione Inês Pinson. O artigo apresenta reflexões sobre o ensino de ciências, desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental. Ele articula a história da ciência e o ensino de ciências, como também a abordagem temática. São apresentadas como alternativas que podem contribuir para uma educação científica dialógica e problematizadora. Essas duas têm uma contribuição muito importante no ensino de ciências. No artigo também é ressaltado sobre transformações que foram sofridas na formação docente desde 1971, que passou do curso normal para uma versão profissionalizante no nível médio, que é o curso de magistério, que para os docentes de educação infantil dos anos iniciais começou a exigir formação superior. Passo agora a palavra para a colega Carla. Muito obrigada a todos. Olá, turma. Continuando o nosso trabalho, eu vou falar sobre o ensino de ciências. De acordo com o autor, o ensino de ciências possibilita às crianças a apropriação de conhecimentos relacionados à ciência e à tecnologia, para que possam ler o mundo à sua volta e atuar nele de forma consciente, crítica e responsável. A alfabetização científica propicia ao aluno uma compreensão mais adequada do que é disseminado pela média em geral, sobretudo em relação a temas atuais relacionados à ciência e à tecnologia. O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita, permitir o aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos princípios aprendidos à situação, práticas, possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a sociedade. O ensino da ciência para os alunos de pouca idade tem uma dimensão lúdica, a qual deve ser preservada sem que haja prejuízo em termos de conteúdo. O objetivo é que o conhecimento científico não seja imposto e sim desejado. Mostrar a ciência como conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduos. É meta que se propõe para o ensino. O ensino de ciências passou a ser disciplina obrigatória apenas para os anos finais do ensino fundamental. Em 1971, com a lei de número 500.692, a nova edição da LDB normatiza a disciplina de ciências como obrigatória também para os anos iniciais do então primeiro grau e a formação dos professores é transformada. Agora eu vou passar a palavra para a colega Solange. Olá a todos. Segundo o artigo, ele cita também, né, a formação dos professores, que para o ensino de ciências nos anos iniciais, o artigo ele tece considerações sobre o desafio que essa atividade representa
e aponta que uma das dificuldades dos professores dos anos iniciais refere-se à abordagem de conteúdos de forma a integrar conhecimentos de distintas áreas do conhecimento, não sendo algo definitivo e acabado, mas submetido a um permanente processo de construção e reconstrução. Esses profissionais, eles necessitam de uma formação que os ajude a trabalhar a partir de temas que sejam significativos para os alunos e a problematizá-los, visando despertar o interesse pelos conhecimentos das ciências naturais. Pautada na abordagem temática, a prática pedagógica de uma educação científica orientada pela dialogicidade e problematização do conhecimento permite ao profissional da área não só levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as situações envolvidas nos temas selecionados, como também propicia o reconhecimento da necessidade de se apropriarem de outros conhecimentos para a compreensão da situação, problema identificada. Somente com a LDB de 1996, Lei número 9394, que para os docentes da educação infantil e dos anos iniciais, passou-se a exigir formação superior. Nesse contexto, algumas questões parecem pertinentes, como as exigências colocadas pela legislação, os professores estão sendo mais bem preparados. Com as exigências colocadas pela legislação, os professores estão sendo bem preparados? O ensino de ciência nos anos iniciais tem sido qualificado? Os professores, em geral, eles não gostam, dedicam pouco tempo ao ensino de fundamentos da ciência, em razão da má formação na área, e até mesmo pela ausência de propostas curriculares, preocupadas em divulgar uma visão de ciências que venha a comprometer e envolver o professorado com as questões sociais, e políticas. Os professores, eles necessitam de uma formação que os ajude a trabalhar a partir de temas que sejam significativos para os alunos e a problematizá-los, visando despertar o interesse pelos conhecimentos das ciências naturais. O ensino de ciências para os anos iniciais constitui-se um desafio e, neste, a formação dos professores é um elemento essencial. Segundo os autores Paixão e Cachapuz, em 1999, eles alertam que, embora tenha ocorrido todo um esforço para modificar o ensino de ciências, um aspecto importante foi negligenciado. A polivalência dos professores dos anos iniciais deve ser comprometida com a capacidade de promover o desenvolvimento da criança, através de conceitos e procedimentos das várias áreas do conhecimento. Assim, o desafio a ser enfrentado é superar a noção de que os docentes desse segmento escolar apresentam um déficit no domínio conceitual. A crítica precisa ser colocada em outros termos, ou seja, melhor identificar e trabalhar as necessidades formativas desses docentes. Agora, nossa amiga Dalila, ela dará continuidade, no nosso seminário. Muito obrigada a todos. Olá a todos. De acordo com os estudos feitos no artigo, concluímos que ele apresentou proposições que podem ser consideradas tanto para a formação de professores, quanto para a abordagem dos conteúdos de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, objetivando dar mais significado a conteúdos que tenham ressonância na vida cotidiana dos sujeitos envolvidos no ato de ensinar e aprender. Agora, cada um vai apresentar o seu resumo dos artigos pesquisados. Olá, colegas, dando continuidade, o resumo pesquisado, ensino de ciências e experimentação nos anos iniciais, da teoria à prática. A contribuição desse resumo é porque ele fala, que as experimentações dentro da disciplina devem ser garantidas e sempre estar aliando teoria e prática,
porque usar a experimentação vai motivar os alunos e permite que eles participem também da aula de forma ativa. Pois, por outro lado, manter o ensino tradicional se contrapõe aos recursos, né, que hoje em dia nós temos de tecnologia, tanto para os alunos e professores, né, que têm acesso. A educação infantil também, ela prioriza, às vezes, foi colocada nesse artigo, né, a questão da matemática, leitura e escrita. Então, muitas vezes, fica complicado para o professor como que ele vai trabalhar o ensino de ciências de uma forma, assim, a engajar mais o aluno. O professor não deve achar também que a criança não tem idade para compreender os conceitos, que, na verdade, ele deve instigar a curiosidade e o desejo pelo conhecimento. Outra questão colocada no artigo é a carga horária da disciplina e a falta de atualização para os conteúdos. Agora eu passo a palavra para a colega Solange. Olá, né? Falando sobre o artigo que eu escolhi, né, que é o ensino de ciências por investigação no processo de alfabetização e letramento dos alunos dos anos iniciais, né? Então, os autores, eles escreveram esse artigo, né, com o intuito de, de passar esse conhecimento de ciências, né, para as crianças nos anos iniciais e, e assim, o que esse artigo que eu escolhi tem a ver com um artigo, né, indicado pelo professor, é que ele trata assim de um estudo de caso, né, acontecido em uma escola, né, lá no Paraná, e esse estudo de caso ele é referente ao ensino de ciências para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, e é um período em que tem maior, esse período nos anos iniciais, é um período em que as crianças têm maior facilidade de absorver, né, os conhecimentos. Elas aprendem brincando. Assim, nesse estudo de caso, achei interessante porque assim, a professora sugere um tipo de atividade, né? E cada uma criança, ela tem sua percepção de acordo com aquilo que foi passado, né, pelo professor. Então, eles acabam instigando, eles acabam aprendendo, buscando, e é um tempo onde que eles guardam mais, né? Eles levam a sério aquilo que é falado. E também apresenta os desafios dos professores, né, para despertar nos alunos o interesse pelo ensino da disciplina. Além de buscar, né, uma integração com a escola, com os pais, com os alunos, né, e com toda a sociedade. Agora eu passo a fala para Carla. Olá, turma. Segundo a autora, dimensões teóricas e metodológicas para o ensino de ciências nos anos iniciais da educação básica na contemporaneidade. Trabalhar consiste em uma pesquisa qualitativa que, a partir de referências teóricas contemporâneas e contextualizadas, propõe um estudo exploratório sobre essas dimensões no ensino de ciências na educação básica. A investigação se concentrou primeiramente em elencar construtos que fundamentam os processos de ensino e aprendizagem em ciências na atualidade, e, em seguida, apresentar seus desdobramentos e implicações. Com este estudo, foi possível identificar e dividir as dimensões teóricas e metodológicas para o ensino de ciências em dois construtos: naturezas de conhecimento e situações de ensino e aprendizagem. Pode passar, por favor. Agora eu passo a palavra para a colega Isabel Pinheiro. Olá a todos, retornando. O meu resumo, que eu acredito que contribui, contemple o assunto apresentado para vocês do nosso artigo, é desse: Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, fundamentos, história e realidade em sala de aula. É de Gilberto Luiz Borges. O que ele fala nesse artigo? Ele trata o ensino de ciências nos anos iniciais, ele fala da realidade da aprendizagem e da prática pedagógica. Ele indaga bastante os leitores e propõe melhorias para o ensino de ciências. Por que eu acredito que se encaixa com o nosso artigo?
Uma das citações que eu trouxe para apresentar isso é que Gilberto afirma que a disciplina de ciências caracterizou por uma lição ditada pelos professores ou pela leitura de livros didáticos. Os temas das aulas até poderiam ser interessantes, mas como foram trabalhados, talvez tenham sido percebidos pelos alunos como um conjunto de termos a serem decorados para depois devolver nas provas. Então, o que acontece? Ele indaga justamente essa prática pedagógica dos professores. Além disso, a importância que tem de se ensinar ciências desde os anos iniciais. Agora, a nossa colega Dalila. O artigo escolhido é o ensino de ciências e o papel do professor, concepções de professores nos anos iniciais do ensino fundamental, de Nilce Svarks Jungles de Camargo. Ele diz assim: o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental apresenta características próprias, caso o comparemos aos anos subsequentes. O professor que leciona nesse grau de ensino configura-se como um docente polivalente, responsável também pelo ensino de outras disciplinas. A ausência de aporte dos conhecimentos estruturados em ciências e das demais disciplinas torna o ato de ensinar um desafio. O ensino de ciências consiste em uma disciplina escolar, cuja área é de grande relevância para o aprimoramento dos conhecimentos e articulação com as vivências e experiências envolvendo o meio ambiente, o desenvolvimento humano, transformações tecnológicas, entre outras temáticas. É necessário que tenhamos educadores comprometidos com o processo educacional, indo sempre em busca de melhorar a sua formação, a fim de mediar com segurança os conhecimentos. Professores e alunos podem explorar suas ideias nas aulas de ciências, desenvolvendo seus conceitos, suas atitudes e sua maneira de agir. É preciso que o docente proporcione momentos de autorreflexão, por meio de práticas que oportunize o educando testar e refletir suas explicações. Então é isso, eu passo a palavra agora para o meu colega Sérgio. Saudações, pessoal, saudações acadêmicas a todos. Né? O meu artigo, né, que eu escolhi foi a formação inicial de professores de ciência da natureza, um relato de uma prática docente diferenciada, de Candija Coutinho. Então, esse artigo ele aborda e apresenta, né, uma análise sobre o relato de experiências relacionado à formação inicial no curso de Ciências da Natureza, do curso de licenciatura da Universidade Federal de Pampa, campus Dom Demétrio, no Rio Grande do Sul. E surgiu mediante os desafios impostos à qualidade da educação básica, inerente à formação inicial de professores. Esse artigo também descreve a importância do estágio, né? Esse que a gente vai estar passando futuramente ao longo do nosso curso, a gente vai estar passando por estágio, então, uma observação muito importante aqui. O componente obrigatório do curso de licenciatura com o objetivo de integrar a teoria da sala de aula e as experiências práticas pedagógicas, permitindo reflexões sobre o processo formativo. Ele também aborda e consiste no auxílio para a formação de professores e também tem um propósito de aproximar os alunos ao ambiente laboratorial, externando possibilidades para o uso de experimentação na educação básica, considerando a realidade de cada instituição. Pessoal, essa parte ela é muito importante, porque a gente sabe que na conjuntura, né, do nosso país, nem todas as instituições estão com esse aporte, né, com essa infraestrutura adequada para a criação de ambientes laboratoriais. Mas muito vai da prática que o professor articula na sua prática pedagógica, né, na sua aula. Então, é de grande relevância a gente entender que o processo de estágio ele também vem somar para que o professor ele se torne um professor mais reflexivo, né, diante das práticas a serem vivenciadas na profissão. Então, essa prática do estágio ela também contribui muito para que o professor, ele, através da observação, através das análises que ele faz durante esse período de estágio, ele possa integrar essas teorias, né, essas práticas também, no contexto
do ensino-aprendizagem do aluno, contribuindo ainda mais para que essa formação seja mais consolidada. Segue, então, as referências do nosso seminário, né, com as devidas apresentações, e estamos aqui abertos a questionários e agradecemos a todos a atenção aqui prestada.